Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos e eu quero falar a respeito de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Assim está escrito no texto da Nova Almeida Atualizada. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Porque muita gente confunde esse versículo no meio do contexto onde ele está inserido e pessoas questionam, mas por que ainda existe morte? Como que pode ter sido estabelecida a Nova Jerusalém espiritual? Como que Deus pode estar nas pessoas se ainda existe morte? Pega esse versículo 4 aqui. Então, assim está escrito. E lhes enxugará. Eu vou ler o 2, o 3 e o 4 para você entender o 4. No versículo 2 e 3. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, 3. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Versículo 4. Aqui as pessoas se perdem. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja a continuação, veja nesta oração, e as primeiras coisas passaram. Então, por as primeiras coisas terem passado, não haveria mais morte. E o que foi que João estava falando que tinha passado? Quais eram essas primeiras coisas que haviam passado? O entendimento está aqui. Era o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, eram as leis mosaicas, era o ministério da morte, porque se você for lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 7, está assim. E se o ministério da morte, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então preste atenção aqui, vou ler o versículo 7 novamente. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Então, o que era esse ministério da morte que Paulo estava falando? O que eram? Eram as coisas antigas, era o Velho Testamento, eram as leis dadas a Moisés por intermédio de anjos. Então, era esse ministério que matava, que aprisionava, que escravizava. Então, quando João faz para montar o enigma, para montar o contexto que ele estava falando, que havia chegado o juízo em Jerusalém no ano 70, tinha sido destruído o templo terreno, porque Jesus falou lá em Mateus 24, versículo 1 ao 3, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aconteceria quando acontecesse a sua volta. Então João falou que não haveria mais morte. Eu vou ler novamente o Apocalipse 21, 4. Aí ele falou que quando, por Deus ter estabelecido a Nova Jerusalém e o tabernáculo dele nos homens, então não haveria mais morte. Por quê? Porque as coisas antigas haviam passado. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Por isso que João estava falando. Havia passado as primeiras coisas. O que foi as primeiras coisas? Lá no versículo 1 está escrito, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Tudo isso João estava se referindo à antiga aliança, ao Antigo Testamento, ao Antigo Pacto. Tudo isso tinha sido dado fim no ano 70. Foi dado fim, foram feitas novas as coisas. E o que matava, o que escravizava era quem? Eram as leis mosaicas. Era o ministério da morte gravado em letra, gravado em pedra. Isso era o ministério. Isso foi dado fim. Tanto que se você pegar o livro de Hebreus, e no capítulo 2, Hebreus 2, 4, 2, 14 e 15, você entende perfeitamente que na morte de Jesus ele deu fim à morte. No sacrifício da cruz ele deu fim à morte. Veja, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas,
para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então o diabo, quem tinha o poder da morte era o diabo. O diabo era quem mesmo? O acusador. O diabo não era um ser e nunca foi, como a religião fala. Versículo 15. E livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, aqui, o escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo, ele falou que na morte, na cruz, ele destruiu o diabo. Ele destruiu a morte, ele destruiu quem matava. E quem matava era quem? Não eram as leis de Moisés? Então, o versículo 4 de Apocalipse 21 está claramente fácil de entender que ele estava se referindo à aliança antiga, que havia passado. E havia sido feito nova todas as coisas, porque assim está. Por isso que eu gosto do aplicativo, que o aplicativo já vai direto. Mas aqui é gostoso de ler a Bíblia também. Aí você pega Apocalipse 21, no versículo 5, está assim, ó, veja. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, no juízo do ano 70, quando Jesus voltou e julgou os israelitas, ele deu fim à morte. Ele deu fim o quê? Às leis mosaicas. Ele deu fim ao dízimo, à oferta, apresentar a criança, buscar Deus em templo, buscar Deus em monte, orações, jejum, óleo na cabeça. 613 mandamentos das que compunham as leis mosaicas, foi dado fim. Foi cravado primeiramente lá no alto da cruz, Colossenses 2, Paulo diz, e o símbolo maior da morte, o símbolo maior das leis mosaicas, qual era? Era o templo, e o templo havia sido destruído, foi destruído no juízo do ano 70, onde eram levados alimentos, que dízimo era alimentos colhidos uma vez por ano, era levado a 10ª parte para o depósito do templo. E aí eram distribuídos para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, que eram nós gentios, e para os levitas, que faziam parte das 12 tribos de Israel, mas que não tinham terra para plantar, sendo assim eles não tinham herança. Você conseguiu entender perfeitamente agora o versículo 4 de Apocalipse 21, quando fala que não haverá mais morte, porque não haverá mais lei. Agora, dentro da religião, onde eles pregam o dízimo, o batismo nas águas, comer pão, beber suco, que a lei é uma representação da Páscoa judaica, apresentar a criança, porque Jesus foi apresentado conforme a lei. Então, todas essas coisas estão num coquetel mosaico, num coquetel farisaico. Então, dentro da religião, a morte não acabou. Por isso que os evangélicos, os religiosos entram no comentário destilando veneno, gorfando miolo de pote, gorfando coisas que não têm sentido, porque eles não têm conhecimento. Porque aonde eles frequentam, aonde eles estão inseridos, nos ensinos farisaicos que eles recebem, que têm recebido, e ainda está a morte, mesmo ela não existindo mais, mesmo há quase 2000 anos tendo dado fim a ela, mas no meio religioso, na cabeça dos religiosos, na cabeça dos pregadores e da teologia, a morte está vivíssima. Está lá, 613 itens. Claro que eles procuram praticar apenas uns 15, né? Que é o que aprisiona pessoas, que é o que gera renda para eles, que é o que enche os cofres dos templos deles, e assim eles podem ter uma vida boa. Por isso que, conforme o entendimento desse versículo 4 de Apocalipse 21, quem prega a lei, quem prega Moisés é mentiroso, é falsário, é falsificador dos escritos bíblicos, é um manipulador, é um ladrão, é um estelionatário, é um sem vergonha, é um safado, é uma pessoa que precisa levar uma coça de Bíblia de graça para ver se toma juízo. Todos aqueles que pregam Moisés ainda, em pleno século 21, depois de quase 2000 anos ter dado fim à morte a quem matava, e quem matava eram as leis de Moisés, mas aí está entranhado nos ensinos religiosos, está no esterco. Por isso que os ensinos religiosos é esterco, é lixo. Paulo assim considerou em Filipenses 3, ele considerou todo o ensinamento, tudo que ele aprendeu na escola de Gamaliel a respeito da lei, a respeito de
do farisaísmo, do judaísmo, ele considerou como lixo, como escória, como esterco. Assim também nós fazemos, nós consideramos tudo como lixo, como esterco. Infelizmente, quando eu passo na frente de uma sinagoga dessa, eu atravesso a rua porque me dá ânsia de vômito, me dá... Você pode estar assustado do outro lado, mas quem sabe um dia você vai entender. Quando você entender, você vai ter o mesmo sentimento. Das pessoas a gente tem dó, mas do sistema a gente tem nojo. Dos ensinamentos nojentos, arcaicos, inúteis deles, a gente que conhece um pouquinho da revelação da graça, da revelação da escatologia, a gente tem ânsia, a gente tem asco aos ensinos deles. Não adianta, não entra na mente, não entra na nossa mente o ensino deles. As pessoas que depois conhecem, começam a ter conhecimento da sã doutrina, não vou nem falar da escatologia consumada, tá? A pessoa que começa a ter um conhecimento da graça pregada por Paulo, da revelação da sã doutrina, a pessoa ela pega nojo da religião, ela pega nojo da religiosidade, ela pega nojo dos ensinos teológicos, dos ensinos farisaicos. Ela pega nojo de dízimo, ela pega nojo de oferta, ela pega nojo... Olha, sinceramente, eu tô com vontade, sabe? Eu tenho vontade. Mas a gente pega nojo até da pessoa falar assim, eu estou me reunindo na garagem da minha casa. Mas como que é essa reunião? Essa reunião tem dízimo? Tem. Tem batismo nas águas? Tem. Tem a celebração da Páscoa judaica? Todo primeiro domingo? Tem. Então isso daí, você tá numa sinagoga do mesmo jeito. Você não está se reunindo como igreja. Você está se reunindo como os fariseus se reuniam. Você está congregando. Sabe como está lá em Hebreus 6? Eu acho que será que é Hebreus 6? Não deixe de congregar conforme é costume de vocês. Por quê? Porque o escritor de Hebreus estava falando para os judeus, que eles tinham o costume de congregar, de se reunirem nas sinagogas, para ouvirem a pregação da Torá, os ensinos mosaicos, os ensinos farisaicos. Então mesmo você, aí na sua garagem, você achando que você está se reunindo como igreja, você não está se reunindo como igreja, você está na mesma coisa, você está em uma sinagoga residencial, em vez de ser num templo, onde tem uma cúpula, onde tem aqueles enfeites lá, você está em uma sinagoga do mesmo jeito, só que essa sinagoga, ela está na sua casa, ela está no quintal da sua casa, tá bom? E hoje agora à tarde eu tirei para gravar esse vídeo aqui, porque tá fresquinho agora à tarde aqui fora, na laje, e tá rodeado de nuvens negras, vai chover muito, ontem choveu, essa semana tem chovido muito, e daqui a pouco a água vai cair, então tá nublado, tá gostoso, tá gostoso aqui. Eu tirei um cochilinho, acabei de acordar, ainda tô abrindo a boca, é complicado, minha vida com esses remédios que eu tomo é complicado. Tá bom? Então eu vou encerrar essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e olha, se foi, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva neste canal, ative o sininho, e vamos em frente, falando da palavra de papai, falando da mensagem gloriosa do Evangelho Eterno, da escatologia consumada, que olha, quando você entender, como a gente também está aprendendo, você vai conhecer a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade está na escatologia consumada. A verdadeira liberdade está. Paulo disse, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que eles foram chamados à liberdade. Eles que eram hebreus, que eram fariseus, que eram judeus, israelitas. Eles. Então, eles vieram para a graça e conheceram a liberdade. Nós que estamos na escatologia, nós que entendemos o Evangelho Eterno, a nossa liberdade é infinita, superior à de Paulo. Olha que coisa interessante. A nossa liberdade ela é superior à liberdade que Paulo teve. Paulo teve a liberdade de não praticar mais obras do judaísmo, mas o legalismo de Moisés. Nós não, nós somos gentios, nós fazemos parte do povo gentil. Então, as leis, como as leis não foi dada para nós não, nós temos dupla liberdade. A liberdade da religião, nós temos a liberdade da religião, e nós temos a liberdade também das leis que nunca foi dada a nós. A lei escrita não, tá bom? Então vamos em frente. E eu deixo com você então esse vídeo, até a próxima, se assim o Pai permitir, tá bom? Tchau.